Olá, gente, como vai? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam indo muito bem. Eu sou Dinei Moraes e estou aqui para dar sequência à nossa série de estudos sobre a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Este livro aqui é um livro maravilhoso, você pode tentar achar, não sei se você vai achar esse livro aí disponível, mas tem na estante virtual esse livro disponível. E nós já demos aqui 4 aulas. Se você perdeu alguma aula, você pode acessar através do canal. Lá você vai encontrar um link onde você vai ver todas as nossas aulas, todos os nossos estudos, que com certeza fará diferença para a sua vida. Enquanto nós estamos nos preparando aqui para o início dessa aula número 5, a aula seguinte agora que nós vamos fazer, eu quero pedir para que você deixe um like, deixa aí para nós que você gostou, você compartilhe isso, e se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que nós possamos dar continuidade e ainda assim conseguir espalhar esta palavra, a palavra de Deus, esse estudo para pessoas que realmente necessitam e estão precisando ouvir essa palavra, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o nosso tempo aqui, antes de nós iniciarmos o nosso tempo de aula, eu gostaria de orar, de falar com você, e junto com você falar com Deus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração neste momento e com certeza Deus vai nos abençoar. Pai, nós queremos rogar a Ti as mais ricas bênçãos no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque sei que o Senhor vai estar falando aos nossos corações e através, ó Deus, deste momento maravilhoso, desse momento em que nós vamos ter contato com a Tua palavra, que o Senhor nos ajude com sabedoria e entendimento para podermos nos fortalecer, fundamentar, aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos então dando sequência à nossa aula, né? E aqui, se você não tem, você pode aí adquirir esse livro, como eu disse, através da internet, pela estante virtual, e com certeza esse livro vai ser de grande bênção para a sua vida. Então hoje nós vamos para o capítulo de número 5. Capítulo de número 5. O tema de hoje é uma vida sem pressa. Oh, meu Deus, será que a gente consegue ter uma vida sem pressa? Oh, mas não sei não, é difícil, né? Mas o subtítulo desse tema, de uma vida sem pressa, é a prática da diminuição do ritmo. Nós temos que aprender isso na nossa vida, a prática da diminuição do ritmo. Nós vamos dar uma parada, nós vamos dar uma entendida nisso, porque senão nós vamos ficar meio que atarefados demais e nós não vamos conseguir estar falando com Deus e ter um tempo de conexão com Deus. Thomas Kelly, ele escreveu isso em Nova York, ele diz o seguinte: hoje em dia as pessoas levam o tempo muito mais a sério do que a eternidade. Vou repetir, hoje em dia as pessoas levam o tempo muito mais a sério do que a eternidade. Mas olha só, uma coisa interessante, eu quero fazer uma pergunta para você, e eu estou aqui, ó, esse estudo está baseado nesse livro, estou lendo algumas coisas aqui, e nós vamos discutir algumas coisas desse livro aqui, eu tenho certeza que será de grande valia. O que preciso fazer, perguntei enfim, para sermos sadios em termos espirituais? Eu faço essa pergunta para você. O que nós vamos fazer para ser sadios, né? Ter saúde espiritual? O que você pode pensar nesta resposta? O que você pode estar pensando com relação a isso que nós vamos estar discutindo? Eu acho que uma das grandes respostas que nós podemos ter com relação a isso é nós eliminarmos o ritmo da pressa. Então, assim, tudo na nossa vida é com pressa. Tudo na nossa vida é com pressa, né? E para fazer isso, nós temos que fazer isso sem dó e sem piedade. Então, vou dar um exemplo aqui, só para você ver se realmente você é ou não apressado. Quando você vai na fila do supermercado, você procura qual caixa? O que está mais cheio ou o que está mais vazio porque você tem pressa? Vamos falar de uma outra coisa. Quando você vai no banco,
Quando você vai ao banco, se você vai ao banco ainda, porque hoje é tudo pela internet, mas se você vai ao banco, você prefere pegar qual caixa e você olha para ver quantas pessoas tem na sua frente e você está com pressa. Isso é só um exemplo. Outro exemplo que eu queria dar para você, quando você está na estrada, quando você vai passar no pedágio, se você não tem aquela tarja que permite você passar direto pelo pedágio, você tem que parar ali nos guichês para fazer o pagamento do seu pedágio, não é? Então, quando você para no pedágio, ou o pedágio está chegando, você já está visualizando qual é o que tem menos fila. Isso porque você e eu, nós estamos num ritmo de pressa. Nós estamos num ritmo de pressa. Nós estamos. Vou dar um outro exemplo e você vai concordar comigo, porque esse exemplo é clássico. Quando a tua internet na sua casa começa a ficar lenta, o que você faz? Nossa, caramba, a internet está lenta. Não entendo isso. Por que está lenta? Por que ficou lenta de uma hora para outra? Vou ter que chamar um técnico, vou ter que mexer em equipamento, trocar um cabo, mexer em coisas, melhorar a minha quantidade de megas na internet. Então, aí é isso que envolve o ritmo da pressa. É de nós queremos resolver tudo de maneira rápida. Só que é o seguinte, Deus não funciona dessa forma. Deus não funciona assim. E é isso que nós temos que entender, e é isso que nós temos que começar a praticar no nosso dia a dia. Por que eu falo isso? Porque a pressa é a grande inimiga do seu dia a dia na vida espiritual. Vou dar um exemplo para você. E só um texto básico. Aqui um exemplo básico, não é nenhum texto, é um exemplo básico. Vamos pensar aí. Você passa quanto tempo assistindo um jogo de futebol? Você passa quanto tempo na televisão assistindo uma programação? E ali você não tem pressa. Você está parado e você está assistindo algo que está satisfazendo a sua vida pessoal. Mas quando nós falamos que nós temos que passar alguns minutos fazendo algum devocional ou tratando da nossa vida espiritual, o que acontece com a gente? Nós queremos pressa. Nós temos que ser rápidos e nisso o que acontece, nós vamos perdendo o sentido da necessidade de ter uma vida espiritual. Você está percebendo isso? Olha só que coisa interessante, vai aparecer para você aí na tela. Carl Jung diz o seguinte: a pressa não é coisa do diabo. A pressa é o diabo. Para você ver, irmãos, é uma coisa que foi diagnosticado. Por quê? Porque a pressa é capaz de destruir a nossa alma. Isso que nós temos que entender. A pressa, ela pode destruir a nossa alma. Então, agora, o que nós vamos fazer? Uma coisa muito simples. Nós vamos fazer um diagnóstico. Diagnóstico, doença da pressa. Irmãos, é isso aí. O diagnóstico, a doença da pressa. Por que nós estamos falando sobre isso? Por causa exatamente daquilo que eu afirmei agora há pouco, né? Devido aos avanços tecnológicos, devido às coisas que acontecem no dia a dia, veja bem se isso é ou não uma verdade na sua vida. Pense há 20 anos atrás, como que era a tecnologia? Como que era a tecnologia há 20 anos atrás? Só que tem um detalhe muito interessante que talvez você não saiba, e se você sabe, se você sabe disso, vou só reforçar para você. Veja bem, olha só. Quando se lança um celular, vou dar um exemplo aqui de uma marca famosa, que tem o símbolo de uma maçã, e ela lançou agora, recentemente, o número 14. Só que quando essa marca lança o número 14, ela já está em desenvolvimento há mais de 5 anos, do 15, do 16, indo para o desenvolvimento do 17. Por que isso, gente? Por causa do avanço tecnológico. O que a tecnologia hoje faz daqui 6 meses, 1 ano, e dependendo da área da tecnologia que você tem acesso, daqui 5, 10 anos já vai ser uma tecnologia
barateada ou sucateada. Por quê? Por causa dos avanços tecnológicos que têm acontecido. Só um exemplo aqui para você também. Olha só o diagnóstico da pressa. Eu trabalhei com marcas grandes, de grandes nomes, trabalhei com a Ford, com a General Motors, e eu conheci a fábrica da General Motors. Eu conheci a fábrica da General Motors quando ela estava ainda implantando a fase dos robôs de montagem do veículo. Desde do zero, desde o assoalho do carro, até as portas, parte traseira, dianteira, teto. Eu consegui e tive a oportunidade de ver a parte de soldagem, soldagem, né, da solda, dos robôs fazendo a solda. E hoje, praticamente, quase que toda a linha de montagem de um veículo é robótica, é por robô. E o que acontece com isso? Os trabalhadores passam a ser apenas uma parte do processo, e não o processo em si. Então, isso faz e traz para nós um diagnóstico muito interessante. Qual que é o diagnóstico interessante? Né? É que nós temos que determinar qual é o meu tempo. Qual será o meu tempo? Qual é o meu tempo? Quando você tinha 30 anos de idade, qual era o seu desafio com relação ao tempo? Né? O que você fazia com esse excesso de tempo? Então hoje eu quero aqui abrir um parênteses e já fechar rapidamente, como eu disse para você, como a tecnologia vem avançando e os trabalhadores vêm sendo deixados de lado, ou seja, eles vêm sendo trocados por robôs, isso é uma coisa futura e já está acontecendo em grande parte do mundo. O que os trabalhadores precisam fazer? Eles precisam entender e determinar o que eles vão fazer com o tempo de sobra. Então você precisa, nesse tempo, não ter pressa para que você tenha tempo de criar algo ou de fazer algo que possa suprir a sua necessidade. Porque o diagnóstico da pressa é exatamente isso. O que você vai fazer com o seu tempo ocioso? Ocioso. Olha só, por que nós estamos comentando sobre isso? Pelo simples fato, nós sempre estamos procurando coisas que nos ajudem ou que nos traz uma promessa de que nós podemos e poderemos correr mais rápido ou fazer as coisas mais rápidas. Quer um exemplo? Fast food. Você entra na fila, pega seu lanche e já vai embora. Por causa da pressa. Quer um outro exemplo estético? Shampoo. Antes você precisava comprar o shampoo, o condicionador, o creme e assim por diante. Hoje já existem shampoos que tem tudo. Você já faz uma única vez a lavagem do seu cabelo e já proporciona também o condicionamento, a parte de hidratação. Por quê? Porque nós temos pressa. E nós temos pressa. Olha só, nos Estados Unidos, o produto mais campeão de vendas, sabe qual é? É o shampoo. Campeão de vendas é o shampoo. E olha só que coisa interessante, queridos. Por quê? Porque as pessoas estão apressadas, as pessoas estão desesperadas para isso. Eu quero falar aqui uma coisa sobre o que Robert Banks ele falou. Veja bem aqui, ele fala o seguinte: observa que enquanto a sociedade, aqui está dando exemplo do norte-americano, tá? Norte-americana é rica em bens, padece de extrema pobreza quando se trata de tempo. Vou levar mais além, gente. Não está mais nos Estados Unidos isso. Está no mundo. Está no mundo. Exatamente o que essa pessoa aqui falou. Enquanto a sociedade é rica em bens, e tem muitas pessoas de bens, mas muito mesmo, mesmo com tantas coisas de bens que eles possam ter, ainda assim eles têm extrema pobreza quando se trata de tempo. Eu só vou desligar uma coisinha aqui, gente. Só um minutinho. Então, olha só que coisa interessante. Meyer Friedman,
Ele diz o seguinte, define a doença da pressa como, acima de tudo, uma luta contínua, uma tentativa incessante de realizar ou conseguir mais e mais coisas, ou participar de mais e mais eventos em menos e menos tempo, frequentemente diante da oposição real ou imaginária de outras pessoas. Ou seja, gente, hoje nós estamos nessa corrida, nessa luta, nós queremos tempo para fazer as coisas. E quando esse tempo chega, o que acontece? Nós continuamos a ficar cada vez mais envolvidos com a pressa. Pressa é pressa para tudo quanto é lado. E o que acontece com isso? Isso acaba sufocando a sua vida. E se você se sente sufocado pelo tempo, é porque você tem ou está agindo de maneira errada com aquilo que Deus tem dado para você, que é a sua vida. Então, olha só que coisa. A pressa nos mantém sufocado pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Isso é o que a pressa faz. Ela quer que isso... Porque a pressa me dá a sensação de autonomia, de ter autonomia no meu tempo, mas na verdade você não tem essa autonomia. Você passa a ter graves problemas, né? Olha só, como Jesus colocou, impedirá que seu modo de ser crie raízes em nosso coração. Então, assim, quando a gente tem pressa, a gente não cria raiz, porque a gente não procura coisas espirituais, porque nós estamos com pressa. Do exemplo do devocional. Devocional é coisa que nós vamos ver aí, gente. Dia após dia, cada vez menos contato com a Bíblia, cada vez menos contato com coisas espirituais e muito mais contato com coisas seculares. Isso já ocorre, né? Por quê? Olha só, quando, dando o exemplo de Jesus, Jesus, quando ele precisava de tempo para aliviar a pressa ou a tensão da pressa que ele tinha, o que ele precisou fazer? Uma coisa muito importante, ele precisou se afastar, ele se retirou. E nós vamos falar sobre isso aqui, sobre reclusão. Isso aqui é importante demais, gente, a gente fazer. Mas olha só, ele fez exatamente isso. E ele orientou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Jesus diz assim, ó, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Por que Jesus fez isso? Pelo simples fato dele saber que a pressa ia acabar com ele, e não só com ele, mas também com os seus discípulos, porque eles precisavam de descanso. A pressa é inimiga do descanso. E eu quero aqui reforçar o que eu acabei de falar, que a pressa é o grande inimigo da vida espiritual de hoje. Então, é exatamente isso que nós temos que entender e fazer. E Jesus insistiu várias vezes com seus discípulos para se retirarem com ele, para estarem orando com ele, para segui-lo a fazer o que ele fazia, a ter um tempo de descanso, aliviar a pressa e a tensão. E como que você faz isso? É fácil, você tem que eliminar implacáveis a pressa da nossa vida, o que não significa dizer que jamais ficaremos ocupados. Então, olha só, eu vou dar o exemplo de Jesus. Olha, nós temos que eliminar implacáveis a pressa da nossa vida. Mas isso não significa que nós vamos deixar de estar ocupados. Jesus esteve ocupado em todo o tempo, mas ele teve tempo de descanso, ele teve tempo onde a pressa não o dominou, né? Então, olha só, quando Jesus praticou esse ato de descanso, o que aconteceu para a vida dele? O que aconteceu para a vida dele? Ele teve revigoração, ele teve um novo vigor para continuar fazendo tudo aquilo que o Pai exigia que ele fizesse. Agora, pensa em você um pouquinho, será que nós temos essa condição? Será que você já parou para pensar que você precisa parar um tempo para não permitir, não deixar que a pressa venha trazer algo muito ruim para a sua vida? Dei o exemplo de Jesus. Olha só que exemplo claro, né? Jesus se retirou e ensinou seus discípulos a fazer isso. Vamos falar aqui também agora, vai estar aí na tela para você, acelerar o tempo todo as atividades diárias. Eu fiz uma pregação há muito tempo atrás que diz assim, meu dia deveria ter 48 horas, porque 24 não era suficiente. Então, olha só que coisa, gente. Se sofremos da doença da pressa,
O que causa em nós com essa doença é o medo. É o medo de não concluir tarefas ou de fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Então, gente, nós temos que entender e, de repente, você pode até ter uma agenda. Agora, a agenda domina você ou você domina a agenda? Né? Então, o diagnóstico, um dos diagnósticos que nós podemos fazer com relação a isso é exatamente o que eu acabei de dizer para você. Se você tem medo de não concluir as suas tarefas diárias durante o dia, o que pode acontecer na sua vida? O que pode acontecer na sua vida? Né? Então isso traz medo. E uma outra coisa também traz impaciência. Você não tem paciência para nada, você não quer saber, você não quer ter tempo para esperar. O negócio é agora, vamos pegar e vamos fazer, né? E vamos embora. No semáforo, quando você para no semáforo, você para porque um sinal vermelho diz para você ali pare. Mas você fica contando e acho que até a tua perna, ou você fica batendo no volante, contando para que aquele sinal volte para o verde rapidamente, porque eu tenho pressa e eu preciso passar ali urgentemente para continuar o que eu estava fazendo. Na pista é a mesma coisa. Você quer andar na esquerda, no limite da velocidade ou acima do limite da velocidade, sendo que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo ou querendo fazer. Ok? Então, gente, estamos com a doença da pressa. Nós estamos com essa doença. É fácil lidar com ela? Não. Mas nós temos que entender que nós precisamos diagnosticar em nossa vida se realmente podemos ou estamos com essa doença. E se nós realizarmos esse diagnóstico e de repente esse diagnóstico for positivo, o que eu vou fazer com relação a isso? Né? Um outro ponto aqui é a multitarefa. Né? Então, assim, você já se apegou, não sei se você faz isso, mulher é especialista em fazer isso, mulher é multitarefa, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes nós levamos isso para o nosso dia a dia. Nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é chamado de atividade polifácica, né? Segundo os psicólogos dizem, né? Que é o eufemismo mais otimista, que é a multitarefa. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Eu vou ser bem direto. Nós somos multitarefas. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Um outro ponto aqui que eu quero passar para você é confusão. Irmãos, né? Como é que é a sua agenda? A sua agenda é do tamanho do Monte Everest? Com tantas tarefas que você não sabe nem por onde começar elas? Como que é a sua agenda? Né? Como que é a sua agenda? E através da sua agenda ou como você compõe a sua agenda, você passa a querer buscar cada vez mais equipamentos ou comprar equipamentos que possam ajudar você no tempo, a reduzir o tempo, porque você não tem tempo, você não tem paciência para esperar algumas coisas. Quer dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para você, se você tem paciência ou não. Você compra um objeto, um eletrodoméstico, ou até mesmo um aparelho de televisão, ou qualquer produto que você adquira. E quando você recebe esse produto, ou quando você chega em casa, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você vai logo fazendo aquele equipamento funcionar? Ou você vai ler o manual de instrução? O que você faz? Eu vou dizer para você, 99,99% vão chegar em casa e já vão ligar diretamente o equipamento na tomada. Quando na verdade deveriam estar lendo o manual. Mas nós temos pressa e aí entra aí uma confusão na nossa vida. Paul Pearsall diz o seguinte, vou ler aqui para você
o que ele diz. Talvez você precise de um exorcista de armário, com experiência em expulsão dos demônios que bagunçam esses lugares. Um amigo de confiança também pode impedir o fenômeno do reabarrotamento. Esse fenômeno se dá quando, no processo de limpeza de armários de gaveta, sentimos-nos de alguma forma estimulados a adquirir coisas novas. Olha só, existem outras formas de confusão, e uma das formas de confusão é menos materiais, né? A vida é tão confusa, é tão apressada, que o que acontece com a gente? A gente fica sobrecarregado com o peso de tantas coisas que nós carregamos e que nós deveríamos ter dito não. Agora, não. Então, é exatamente isso. Essa é a grande confusão da pressa. A gente acha que é através da pressa e da falta de tempo, se eu adquirir aquele equipamento vai me dar condição de arrumar mais tempo, eu vou automatizar muito mais a minha vida, e quando na verdade você está adquirindo coisas, e quando você vê, você está abarrotado de coisas que não deveria ter pego, comprado, adquirido, né? Porque você ainda não soube dizer não para você mesmo. Uma outra coisa aqui que eu quero passar para você é superficialidade. Meu irmãos, olha só, superficialidade é a maldição do nosso tempo, escreve Richard Foster. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos com pressa, a gente vive na superfície. Porque a profundidade só se chega devagar. Eu vou dar aqui um exemplo para você de mergulhador. Mergulhador para grande profundidade, ele não sai da superfície e já mergulha no profundo do mais azul do oceano. Ele não faz isso, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele morre. Então tem que ver o quê? Preparo, tem que sair da superfície 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros e assim por diante. Então olha só, a profundidade só chega devagar. E a pressa faz com que eu e você, a gente viva na superficialidade. E vamos dar o exemplo daqui a pouquinho de Jesus sobre isso. David Donald, ele diz o seguinte, né? Lincoln foi criado com acesso a um número bastante restrito de livros. Há bíblias, há fábulas de Esopo, as quais praticamente decorou, e mais uns poucos, né? E é por isso que eu acho que Lincoln ele atingiu uma maturidade de pensamento muito grande por causa disso. Porque ele teve restrição a alguns livros. Né? Ele teve a Bíblia, algumas fábulas, né? E alguns outros livros que ele pôde ter aí condição de adquirir. Então, olha só, e ele teve essa profundidade de pensamento exatamente por isso. Porque ele teve poucas coisas. O que acontece hoje é que nós estamos lendo 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. A verdade é, qual deles eu estou aproveitando mais? Né? Então, olha só, o que Lincoln escreveu. Lincoln falava com frequência da morosidade com que a sua mente trabalhava, de que lia com dificuldade e em voz alta, mesmo quando adulto. O advogado William Herdon, que foi sócio e biógrafo, disse que Lincoln lia menos e pensava mais do que qualquer homem da sua posição dos Estados Unidos. Olha só que coisa interessante. Uma das coisas que eu e você nós precisamos é entender que muitas vezes não adianta você fazer muitas coisas porque você não vai aproveitar absolutamente nada. Mas nós temos que fazer as coisas que vão trazer proveito, que vão tirar nós da superfície e colocar na profundidade. E muitas vezes, para chegar à profundidade, não é você ler 5, 6, 7 livros, é você ler livros que levem você a uma profundidade de entendimento e de pensamento. Né? Qual é o erro de hoje? O erro é que nós trocamos grande parte da nossa sabedoria por informação.
E muitas vezes essas informações que nós temos e recebemos não são informação, são desinformação. Então é isso nós temos que entender. Por quê? Porque quando nós estamos usando a sabedoria para ir no mais profundo do conhecimento, a profundidade é a nossa largueza. Irmãos, né? Agora, não dá para você colocar a tua maturidade no micro-ondas e fazer com que as moléculas ali se expandam, porque não vai conseguir, não temos condições disso. Então, você precisa entender que muitas vezes vale a pena você ler um livro com qualidade do que você ler 5 porque você diz que você precisa ler. Porque muitas vezes a desinformação te traz novamente para a superfície e acaba com o teu conhecimento. Uma outra coisa aqui que eu quero passar para você é uma capacidade para amar. Gente, qual é o sinal que uma pessoa tem quando ela anda com pressa? Ela diminui a capacidade de amar. Então, amor e pressa são incompatíveis por definição. Por quê? Porque o amor demora e é tempo, e precisa ter tempo, coisas que a pressa não tem. Então a gente vê aqui, eu quero abrir também aqui uma ideia interessante para que a gente possa passar para você, é o seguinte: quantas pessoas aí começam a namorar, dizem que foi amor à primeira vista, que nossa, tá tudo bem, tá tudo certo, e casam e depois de um tempo, não era isso que eu queria. Sabe por que isso? Porque não deram tempo para o amor se desenvolver, para realmente ver se aquilo era realmente a vontade de Deus para a vida deles. E aí o que acontece, irmãos? Uma coisa simples: separação, divórcio. Pessoas sofrem, pessoas machucadas ficam aí, infelizmente, com sequelas para o resto da vida. Muitas vezes as pessoas casam para tirar a culpa de um relacionamento sexual ilícito. Mas quando na verdade ali não tem amor, ali é só prazer. E prazer muitas vezes é a pressa que nós temos, porque a pressa gera prazer. O amor não. O amor gera maturidade. O amor gera satisfação. O amor gera o experimentar a essência de Deus na minha vida todos os dias. Aí eu consigo transferir isso para outra pessoa e eu acabo completando a outra pessoa com esse grande amor. Irmãos, é difícil, não é fácil não. Então, se você está vivendo com pressa, eu espero que essa lição esteja servindo para a sua vida. Um outro ponto aqui para você: fadiga do pôr do sol. Fadiga ao pôr do sol. Gente com pressa não pode amar. E não que não pode, ela não consegue amar, devido à correria do seu dia a dia, né? E é muito interessante isso. Por quê? Porque quando nós estamos com pressa, a exaustão, a fadiga, quando nós chegamos em casa, é muito grande. Aí o que acontece? As pessoas que estão esperando nós chegarmos para receber amor, compartilhar amor e até mesmo serem supridas na área do amor, elas não recebem isso. Elas não recebem esse tipo de condição, elas não recebem aquilo que elas necessitam. Por quê? Porque elas acabam sempre ficando com o resto, sempre ficando com aquilo que realmente não foi o que eles pretendiam receber da pessoa. Então, é por isso que muitas vezes nós estamos tão preocupados com o tempo, estamos tão apressados, tão voltados para a correria da sociedade do mundo, que a gente esquece exatamente disso. Do que nós esquecemos? Nós esquecemos de amar as pessoas que estão próximos de nós. Pode ser a nossa esposa, o marido, os filhos, né? As pessoas que estão esperando algo de nós. E devido a isso, a gente acaba
à pressa, né, devido à pressa, a gente acaba perdendo esta grande oportunidade de viver amando ou com a possibilidade de amar as pessoas que nos esperam sempre nós retornarmos no final do dia. Olha, Grant, ele fala uma coisa muito interessante, eu vou pedir aqui licença para que você possa escutar, ver, né, e eu vou estar lendo aqui. Ele diz assim, esse tipo de fadiga, que é a fadiga do pôr do sol, quando você chega na sua casa, né, que muitas pessoas esperam que você faça algo, até mesmo é a sua promessa, né, é a sua promessa, existem pessoas que estão esperando algo de você. E Grant fala o seguinte, você se descobre correndo mesmo sem motivo para isso. Uma tensão latente provoca palavras afiadas ou briga entre irmãos. Esta é a segunda. E é isso que passa na nossa vida, que passa na sua vida, você pode ter certeza disso, porque é muito difícil, é muito complicado vivermos nessas condições. Terceiro, você briga por qualquer motivo, né? Você brinca de estabelecer competições. Muito bem, garotada, agora já deu o tempo, vamos tomar banho e nós vamos dormir porque amanhã temos que acordar cedo e vocês vão para a escola. Né? Então, assim, você parece que quer se ver livre daquela responsabilidade ou daquele problema, porque a tensão do seu dia foi tão grande, e você chega exausto em sua casa. 4, você perde a capacidade de sentir-se grato e de se maravilhar. Olha só, quantas pessoas gostariam de ter um lar igual ao que você tem? E mesmo que seja cheio de problemas, cheio de dificuldades, não importa, é um lar. Né? Quinto, você se permite fugas autodestrutivas do cansaço. Aí vem o abuso do álcool, o abuso das drogas, vem a várias outras coisas que você se deixa permitir pela urgência do mundo e esquece que Deus tem algo para você que é o descanso, tá bom? Então, é exatamente isso que acontece para quem tem pressa. Agora, eu quero falar de uma coisa aqui importante com relação a esses 5 pontos que eu passei para você. Esses 5 pontos. Existe uma coisa que impede você de receber o amor e de dar o amor, que é a raiva. E o que acontece conosco nos dias atuais é que muitas vezes essa raiva, essas coisas que nós sentimos, é consequência de um mundo apressado e de um mundo que vem com muita pressa e quer pressa de nós e exige isso de nós. E se nós não controlarmos isso, nós vamos ter problema. Então surge aí no meio de tudo isso, de toda essa pressa, de todo esse emaranhado que eu acabei de dizer para você, surge então a raiva. E quando surge a raiva, você corta a sua conexão com Deus, você corta aquilo que você estabeleceu com Deus quando você acorda de manhã, quando você está no seu dia a dia, e de repente você se vê em um mundo onde você está com raiva e você não tem paciência para nada. Né? E é isso que Jesus ensina. Jesus ensina exatamente isso para nós. Olha só que coisa interessante. Jesus demorou 2 dias para ir até o encontro de Lázaro. Chega uma notícia de João 11, chega uma notícia que Lázaro estava precisando de Jesus ali. Mas Jesus demorou 2 dias. E ele não teve pressa de ir, não teve pressa de chegar àquela região. Mas nós precisamos entender que Jesus ensina para nós que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu horário. Né? Então, é um momento da gente aprender com Jesus, porque é impossível andar mais rápido que aquele a quem nós seguimos. É impossível você fazer isso. É impossível você ir mais rápido que Jesus. Se você quer ser um discípulo de Cristo, seja igual a Ele. Vá passo a passo. Ame como Ele amou. Né? Vai aparecer na sua tela aí, né? Vai aparecer aí, acho que deve estar aparecendo, curando a doença da pressa. Como que eu curo essa doença chamada pressa? É com treinamento. Gente, é com treinamento. E a primeira coisa que eu quero passar para você está aí também na tela, diminuição de ritmo. Né? Então, para diminuir o ritmo, você precisa entrar
em um processo de cultivo chamado paciência, né? Optando-se em colocar os seus propósitos em situações que possam trazer para você um novo ritmo de vida. Então, como eu já disse, o que acontece é que muitas vezes na pressa nós estamos tão apressados, que nós esquecemos de quem nós somos e quais são os propósitos pelo qual Deus nos criou. Então, qual é o teu propósito? Você tem um propósito, isso é muito importante você entender. Então, por que você, neste diminuir o ritmo, não aceite esse desafio que eu vou passar para você agora? O primeiro deles, o primeiro desafio para você ter tempo, para você criar paciência, vá pela pista mais lenta, mesmo que tenha um carro andando na sua frente mais devagar, vai ali, vai orando, vai pedindo direção para Deus e pedindo para que Deus faça com que você possa entender o seu propósito. Uma outra coisa para você, que eu quero perguntar para você, é dizer para você e desafiar você no semáforo. Não fique esperando o sinal mudar do vermelho para o verde e você sair numa arrancada absurda como se fosse Fórmula 1 ou carro de corrida. Não faça isso. Entre nesse treinamento de paciência. Além disso, eu quero falar uma outra coisa para você. Quantas vezes você buzinou saindo da sua casa até o seu trabalho? Quantas vezes você buzinou porque alguém te fechou, porque alguém está muito lento, ou aconteceu qualquer tipo de situação? Então, proclame um jejum de buzina. Não buzine, deixe as coisas acontecerem. Por quê? Porque isso vai ajudar você a criar e a cultivar paciência. Um outro desafio para você, no seu almoço, coma mastigando 15 vezes mais a comida, coma vagarosamente, pacientemente. Crie isso na sua vida é, é, durante esse tempo, esse desafio que eu estou colocando para você. Olha só, durante o próximo mês agora, que é um mês agitado, é o mês de dezembro, festas, Natal, compras e assim por diante, mas eu quero passar para você o seguinte: quando você estiver no mercado, procure a fila mais longa e ali, naquele tempo de espera, você clame a Deus pedindo paciência, pedindo para que Deus te dê paciência. Então, eu quero deixar essa frase aqui para você nesse sentido: precisamos encontrar caminhos que nos permitam fazer a opção proposital pela espera, inviabilizando a pressa. Meu irmão, se nós não fizermos isso, nós não vamos sobreviver. Por quê? A pressa, ela mata aos poucos, mas nós vamos descobrir, fazendo esses desafios, aceitando esses desafios e criando paciência em nosso coração, nós vamos descobrir que nós podemos sobreviver sem pressa. Nós podemos sobreviver sem pressa. E para que você possa também ajudar, você vai ver que no próximo slide vai falar sobre a reclusão, a necessidade da reclusão. Isso é muito importante. Mas crie esses desafios para que você possa desenvolver e cultivar paciência. Então, a maior inimiga da vida espiritual é a pressa. E você precisa cultivar outras coisas além daquilo que você tem cultivado em seu coração. Se for pressa, mude. E se for a necessidade de iniciar um processo de treinamento e mudança, comece agora. Tá bom? Então, vamos ver aí a necessidade da reclusão. Entendeu? Entendeu? A necessidade da reclusão. Olha só, no início do ministério de Jesus, o que Jesus fez? Ele foi para onde? Deserto. Ele foi orar, ele foi jejuar. Por quê? Porque ele precisava de um tempo para mostrar e entender o propósito da vida dele. E quando ele teve essa luta contra o inimigo, ali nesse deserto, ele entendeu todo o seu propósito de vida. E isso é importante. E através desse passar no deserto, Jesus instruiu os seus seguidores a fazerem o mesmo. A terem tempo de qualidade. Tempo para fazer as coisas.
E olha só, seguidores sábios do caminho de Cristo sempre entenderam a necessidade e o benefício da reclusão. Ela serve para repetir uma velha expressão: a caldeira da transformação. Irmãos, a reclusão, eu sei que nós temos uma vida, não só espiritual, mas nós temos uma vida secular, nós temos uma vida em que nós vamos experimentar muitas coisas, nós vamos experimentar grandes coisas. Mas é exatamente isso que nós temos que entender e fazer, porque a reclusão ela vai nos abrir o caminho para a sabedoria. Aqui está dizendo, seguidores sábios do caminho de Jesus sempre entenderam a necessidade e o benefício da reclusão. Então, assim, não é porque você precisa ir para um mosteiro, não é que você precisa ir para algum lugar aonde você vai passar um tempo de reclusão e ali. Não, nós temos coisas para fazer. Mas nós temos algumas oportunidades que são importantes para dias de reclusão. Por exemplo, você pode combinar com a tua família, no dia de feriado, você ficar em casa e somente descansando e fazendo coisas que possam ajudar você a descansar e diminuir o seu ritmo. É difícil? É muito difícil fazer isso. Mas por que você não marca um dia para colocar os pés na areia da praia ou molhar com a água do mar? E ali você passar um dia sem ter o seu celular perto de você, não ter os seus afazeres, né? Nós precisamos entender isso, nós vamos fazer isso. Porque, olha só, por que essa prática é tão importante? Vai aparecer aí na tela para você. A reclusão é o único lugar onde conseguimos liberdade das forças da sociedade que de outra forma nos moldam à exaustão. Vou repetir, a reclusão é o único lugar onde conseguimos liberdade das forças da sociedade que de outra forma nos moldam à exaustão. Queridos, coloque isso em prática. Por que eu falo isso? Olha só, se você colocar um sapo dentro da água a temperatura ambiente e aquecê-la devagar, ele vai ficar ali e vai morrer. Simplesmente isso. Ele vai morrer. Mas esquente a água, deixe ela bem quente, pegue o sapo e jogue o sapo dentro dessa água fervente. Imediatamente ele vai pular para fora. Então, olha só, a pressa é exatamente o sapo dentro de um caldeirão de água, onde a temperatura vai se elevando aos poucos. Sabe quem é o sapo? Eu e você. Muitas vezes nós estamos dentro desse caldeirão, nós estamos dentro dessa situação, vivendo essa situação, muitas vezes nós estamos nem percebendo essa situação. E o que acontece é que quando nós precisarmos entender ou perceber, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos estar mortos fisicamente, espiritualmente, e nós não vamos ter mais condições de superar tudo aquilo que nós precisamos para viver bem e sobreviver nesses dias que são tempos difíceis. Olha só, a verdade é que os perigos aos quais estamos mais vulneráveis, em geral, não são repentinos, dramáticos ou óbvios. São aqueles que se aproximam devagar, sorrateiros, de tal forma integrados ao nosso ambiente e nem lhes prestamos atenção. É o sapo na água que é elevada gradualmente. É isso que nós estamos falando aqui. A verdade mais profunda é que vivemos um ambiente letal. E esse ambiente letal é a sociedade. Queridos, não tem como, a sociedade ela é apressada. Você já ouviu essa expressão aqui várias vezes, o mundo não gira, capota. Irmão,
Por causa da pressa. Tudo tem que ter pressa. Mas o apóstolo Paulo, vai aparecer na tela também para você, o apóstolo Paulo, ele expressa o seguinte, aqui em Romanos 12:2, que diz o seguinte: não deixem o mundo em volta pressioná-los ao ponto de conseguir que vocês se encaixem em seu molde. Irmãos, não podemos nos deixar nos amoldar pelo mundo. A verdade é uma só, quanto mais a gente reclama, mais nós somos atraídos pela pressa. Porque a pressa nos faz nos sentir importantes, mantém a adrenalina correndo. E aqui existe um grande problema, Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando você se acostuma com a adrenalina, ela é igual ao uso de drogas. Você gosta de adrenalina e você passa a usar adrenalina em seu corpo em todo o tempo. Por quê, irmãos? A adrenalina parece que faz com que você mantenha-se vivo. Só que a sua vida não é apenas formada por adrenalina. Você precisa ter outras condições também. Significa não termos de olhar perto demais para o coração ou para a vida. Impede-nos de sentir nossa solidão. A adrenalina faz isso, irmãos. A adrenalina, ela impede a gente viver sozinho, porque a gente está sempre no mundo correndo para todo quanto é lado, né? E a reclusão é o remédio para quem está enfeitiçado pela doença da pressa, né? Então, reclusão implica em abster-se da sociedade. Vai aparecer na tela para você, Henry Nouwen escreveu: livra-me da minha estrutura de andaimes. O que é estrutura de andaimes? Estrutura de andaimes é tudo aquilo que usamos para apoiar e permanecermos de pé, para nos convencer que somos importantes ou pelo menos boa gente. Você tem se estruturado dessa forma? Você tem essa estrutura de andames? Então você precisa colocá-la no chão e você precisa tirar isso da sua vida. Ok? Então está aqui, ó, estrutura de andames é tudo aquilo que usamos para nos apoiar e permanecermos de pé, para que nós possamos achar e convencer que somos importantes, ou pelo menos você é boa gente, não é? Outra coisa aqui para que você possa estar sendo curado da pressa, praticando a reclusão, né? Praticando a reclusão. O que é isso, irmãos? Descubro que se não pegar minha agenda e anotar com bastante antecedência os períodos em que ficarei reclusos, eles não acontecerão. Então, irmãos, você precisa pegar a sua agenda e colocar ali um período que vai dizer para você: esse tempo é o tempo que eu vou ficar sem fazer absolutamente nada. E aqui, um exemplo que eu quero dar para você é o seguinte. O exemplo é esse aqui, ó. Olha só. Uma sugestão. Se você não consegue orar à noite antes de dormir, ore pela manhã. Ou vice-versa. Se você não consegue ler a Bíblia de manhã, leia à noite. Ou vice-versa. Se você não consegue fazer algo ou participar de reuniões que possam te ajudar espiritualmente, descubra um momento e um dia para que você possa estar fazendo isso, para colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você não foi criado somente para o trabalho, para viver nesse ritmo de pressa. Você não foi criado para isso. Você foi criado para ter tempo de sobrevivência, e um tempo de sobrevivência com qualidade. Com qualidade. Olha só, no final da tarde, pode ser útil rever o dia com Deus. Olha só que coisa interessante. Aqui é uma atividade que você pode estar fazendo. Ó. Olha só, eu posso repensar com Deus, o que aconteceu comigo hoje? Isso que aconteceu comigo hoje é bom, ruim? Poderia ter sido diferente? Quais foram as coisas que eu fiz hoje que poderia ter feito diferente? E quais foram as coisas que eu não fiz que deveria ter feito? E aí nós começamos a definir prioridades na nossa vida.
E aí que nós temos que entender cada vez mais a urgência de nós não estarmos vivendo na pressa. Na pressa, irmãos. Né? Por quê? Porque se nós não fizermos isso, a pressa vai gerar em cada coração a ansiedade. E se isso prolongar durante muitos dias, o que pode acontecer na sua vida é uma coisa muito interessante. Pode trazer arrependimento, até mesmo remorso do que você deveria ter feito e não fez quando você teve a oportunidade. Então, aqui eu quero passar para você 5 coisas rapidamente para a gente continuar. Ainda mais uns 5, 10 minutinhos de aula ainda. Mas olha só que coisa interessante. Eu quero ler para você Revendo o Dia com Deus. Isso não está no PowerPoint, não está na tela. Eu peço até desculpa porque você está lendo aqui. Talvez eu não consiga olhar para você. Pare um instante e aquete a mente. Segundo, reconheça que Jesus está presente. Convide-o a ensinar você. 3. Em pensamento, volte ao instante em que acordou. Observe a cena como um vídeo. Isso pode levá-lo a orar por paciência, mais amor, coragem, perdão ou outras virtudes. 4. Continue repensando o dia, cena por cena, meditando nelas. Algumas talvez o encham de gratidão, outras de remorso. Converse com o Senhor a esse respeito sem rodeios. Você também pode ser reconduzido a orar por algumas das pessoas com quem interagiu durante o dia. 5. Termine com uma oração de agradecimento pela misericórdia e o amor de Deus. Peça-lhe para revigorá-lo enquanto você dorme. Olha só, coisa interessante, né? E se você quiser isso aqui, esses 5 pontos, deixa aí para mim no chat, diz lá, Dinei, eu quero os 5 pontos do Revendo o Dia com Deus. Aí eu passo para você. Uma outra coisa vai aparecer na tela para você, reclusão prolongada. E aqui tem uma pessoa, Francisco de Sales, ele usou a imagem de um relógio e ele expressou essa situação. Não há relógio, por melhor que seja, que não precise de corda e ser acertado 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra à noite. Mas ainda, pelo menos uma vez por ano, ele deve ser desmontado para limpar a sujeira que atrapalha seu mecanismo, endireitar peças distorcidas e consertar as gastas. De igual modo, a cada manhã e noite um homem que cuida de fato do próprio coração precisa dar-lhe nova corda para servir a Deus. Além disso, deve meditar com frequência em sua condição a fim de corrigi-la e melhorá-la. Por fim, pelo menos uma vez por ano precisamos desmontá-lo e examinar-lhe cada peça em detalhes, quais sejam, cada afeto e paixão, para consertar eventuais defeitos. Olha só que coisa interessante. Ele usou a analogia do relógio para mostrar o que nós precisamos fazer como pessoa, né? Como pessoa. Um dos grandes obstáculos à reclusão prolongada está na possível e até frequente sensação de que não passa de uma perda de tempo. Você pode estar aqui hoje ouvindo tudo isso e falar assim, estou perdendo meu tempo. Quando na verdade você não está perdendo seu tempo, você está ganhando seu tempo. Olha só, comece a orar agora, hoje. Faça uma oração antes de dormir ou depois que terminar essa aula, você faz uma oração. Eu tenho certeza que a pressa vai fazer com que você crie fantasias na sua vida, você mergulhe em fantasias, que você mergulhe em caminhos que você acaba até mesmo quando perceber, não é oração, é apenas fala, é apenas um falatório. É exatamente isso quando a gente tem pressa, a gente não tem direção na oração, a gente começa a divagar de todas as formas, porque a pressa já está batendo constantemente em nosso coração, né? A gente pode ter a síndrome de Narciso, ou seja, criar-se fantasia de sucesso quando a gente estiver orando.
né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vencer essa doença, né? A reclusão prolongada pode ser um dia inteiro, pode ser dias inteiros, semanas inteiras ou até meses inteiros. Você define o que você pode fazer, mas é necessário você ter um tempo prolongado com Deus. Então, vencendo a doença da pressa. E nós vamos aí encerrar por hoje, vencendo a doença da pressa. Como que você vence a doença da pressa? Em primeiro lugar, é você não criando obrigação referente ao treinamento ou à reclusão que você vai fazer. Por que eu faço isso? Falo isso. Porque se você criar qualquer tipo de obrigação na sua vida, você vai continuar se permitindo que a pressa domine aquele tempo. Então, você tem que fazer algo e fazer com que aquilo que você determinou na sua agenda seja cumprido de uma maneira satisfatória, de uma maneira muito mais tranquila, né? Uma das coisas que a gente precisa entender, e a gente vai vencer isso, é quando a gente colocar a nossa cabeça para funcionar no sentido do seguinte: olha só, nós precisamos descobrir, e ao descobrir, ter ciência de que nós estamos apressados. Eu tenho que ter consciência de que eu sou apressado. E eu vou dizer por mim, eu sou apressado. Eu tenho pressa de muitas coisas. Então, olha só, eu preciso ter consciência disso. E ao ter consciência disso, eu preciso criar um plano de ação na minha agenda para que eu deixe de ser dominado pela pressa. Porque olha só, se eu sou seguidor de Cristo, Cristo me ensina que eu tenho que descansar. Cristo me ensina que eu tenho que ter um tempo de reclusão. Cristo me ensina que eu preciso me retirar em alguns momentos. E por que eu não faço? Porque muitas vezes eu não abri na minha agenda essa lacuna de reclusão ou de descanso ou de diminuição de ritmo. Eu preciso mudar o meu estilo de vida em todo o tempo. E é nessa aula que nós temos que aprender que nós temos que ser implacáveis com a pressa para a mudança do estilo de vida. Eu espero que você tenha entendido isso. Eu espero que você tenha sentido isso na sua vida e tenha participado disso. E que você possa, a partir dessa lição, a partir de já, criar meios e mecanismos para que você possa vencer a pressa e, ao mesmo tempo, você possa estar tendo o seu tempo de diminuição de ritmo para ouvir Deus falar, para você ter sabedoria, entendimento, para você viver melhor os dias que Deus tem te dado. Deus tem te dado dias maravilhosos e muitas vezes a pressa tem tirado o brilho desses dias e nós precisamos mudar essa história. Tá bom? Então eu queria encerrar essa lição de hoje, né? Nós completamos aqui mais uma lição e graças a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que bom que você está acompanhando e que a sua vida seja uma vida sem pressa. Que Deus abençoe, que Deus possa falar com você em todo o tempo. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti neste momento, para que nós possamos, através desse momento maravilhoso, entender que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não é apressado, nós somos apressados. O Senhor criou o mundo para adorar o Senhor. Cada criatura, cada ser vivo, segundo diz a Tua palavra, tem que louvar ao Senhor. Mas a pressa do mundo, a pressa da sociedade, impede de que isso aconteça. E se isso está impedindo de acontecer, os propósitos da nossa vida têm sido deixados de lado. Então, Senhor, neste momento, crie em nossos corações agora um desejo muito grande de estarmos cada vez mais voltados para ter um tipo de ritmo que possa proporcionar descanso,
relacionamento, em primeiro lugar, com o Senhor, em segundo lugar, com as pessoas que nós estamos amando e que estão ao nosso redor. Nos dê condições de fazer isso. Cuida da nossa agenda, Senhor. Cuida dos nossos planos, dos nossos desejos e sonhos, e que sejamos cada vez mais gratos a Ti. Oramos porque sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso para nos dar e para nos abençoar. Nós te agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Queridos, tenham uma excelente semana, tenham um excelente dia na presença do Senhor e até breve no próximo estudo, na próxima aula, né, que nós temos a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Deus tem sonhos para a sua vida. Acredite nisso e que você possa ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe e até breve.